Esse programa é livre para todas as idades. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um programa Viva Bem. Hoje, quarta-feira, véspera de Natal, e é claro que nós vamos passar amanhã falando sobre isso. Nosso encontro hoje é para celebrar essa data tão especial e hoje nós vamos conferir uma entrevista que já aconteceu com a nutricionista Heloíse Varela. Vamos conversar sobre como montar uma ceia de Natal saudável, afinal, ainda dá tempo. Nós vamos montar a ceia hoje, vamos passar hoje o dia, para falar a verdade, cozinhando, montando a ceia, então dá para você pesquisar ainda alguns pratos e fazer da melhor forma possível esse encontro em família, que com certeza vai ser muito gostoso, muito memorável. Lembra também que você consegue nos acompanhar através do Instagram, do YouTube do Canal 10. Estamos sempre ao vivo por lá. Agora sim, vamos falar sobre a ceia de Natal com a nossa nutricionista Heloíse Varela. Já estamos de volta e, como prometido, agora nós vamos falar sobre como montar uma ceia de Natal. O que é que você pode levar em consideração quando vai montar seus pratos, as suas saladas, seus acompanhamentos. Fica com a gente, que a nossa convidada de hoje é a Heloíse, que é nutricionista e personal chef. É a nossa convidada. Seja muito bem-vinda mais uma vez. É um prazer te receber. Obrigada. Bom dia. Obrigada por estar aqui mais uma vez, né, falando com o público. Isso. Quando a gente vai falar sobre ceia, geralmente é uma época que o pessoal pensa, vamos comer tudo, né? No Natal e no Ano Novo. Vamos comer muito, vamos passar vários dias comendo a ceia. Existem muitos pensamentos sobre o que é que a gente vai comer quando a gente pensa no Natal. E aí eu queria que você começasse falando pra gente, explicando como é que a gente consegue equilibrar esse pensamento, esse sentimento que a gente já pensa em comer tudo quando fala de Natal, e ainda assim não exagerar, ver o que é que pode ser esse comer tudo, comer de forma mais saudável. Tem como a gente equilibrar? Tem sim. Primeiro que é um período que ninguém procura nutricionista. Fim de ano ninguém procura porque a comilança é grande, muitas confraternizações, né? Mas levando hoje para o lado da ceia natalina, a gente tem como dar uma equilibrada, sim. Né? Lembrando que sempre esse período, essas comidas da ceia natalina, elas remetem muito à questão da infância, né? O que a avó fazia, o que a mãe fazia no tempo de criança. Então, tudo isso deve ser levado em consideração, né? Essa nostalgia, esse momento natalino, que é muito importante também isso, né? Levar em consideração. E a gente levar em consideração que hoje temos muitas pessoas com alimentação restrita, e que devemos nos preocupar também com elas, né? Que nada melhor do que também elas se deliciarem com comidas que elas possam ali comer e se sentir bem. Né? Hoje temos muitas opções de saladas que com molhos muito gostosos, levando ali a questão das frutas também, para dar uma refrescância ali na salada, levar uma quantidade menor de carboidrato também para esses pacientes que são mais restritos, na questão do diabetes, né, na questão de doenças assim, renais crônicas, que o paciente precisa ali comer restritivo ali nas proteínas também. Então, tudo isso deve ser levado em consideração. Já tem pessoas também que costumam falar, eu vou comer tudo no Natal porque eu já como regrado o ano todo, né? Ou, por exemplo, até as pessoas que têm intolerância à lactose ou que têm diabetes, não, no Natal pode comer. Às vezes é um jantar também, toda a família, a pessoa não quer fazer o único prato dela diferente, ou as pessoas vão ter que fazer o meu prato diferente. Você escuta também essa preocupação a respeito quando a gente fala da ceia de Natal? Sim, porque temos hoje uma quantidade bem significativa de pessoas restritas, né, na questão da lactose, muita intolerância, muita alergia, né? Então, hoje nós temos aí os produtos que já podem ser encontrados facilmente, né? Zero lactose. Então, ter essa preocupação também de fazer uma opçãozinha, nem que seja somente ali da parte doce, né? No final do jantar, vai sempre procurar ali
uma sobremesa, que essa sobremesa também possa ter uma opção ali, zero lactose, né? Para aquelas pessoas mais restritas nesses quesitos, né? Se preocupar também um pouquinho com elas. Com certeza. Afinal, todo mundo quer confraternizar junto e para todo mundo confraternizar e se sentir bem, precisa ver essa questão das opções para que todo mundo consiga comer bem e não acabar se sentindo mal na ceia de Natal. Quando a gente fala da parte principal, muita gente pensa no peru, no chester ou no frango assado, vai depender, claro, muito de cada família e da realidade de cada família, mas eu queria que a gente falasse sobre as opções, de como é que a gente poderia fazer esse prato principal o melhor possível. Seria um frango? Seria como a gente poderia finalizar esse prato? Então, hoje a gente se preocupa primeiro com a proteína, né? Com aquele chester, com aquele lombo bonito e que deve ser sempre acompanhado de coisas boas. Então, a gente olha para essas proteínas que já são tradicionais na ceia natalina e a gente tenta colocar ali coisas que vão agregar e que vão satisfazer a todos, né? Aquele arrozinho à grega, uma salada bonita com frutas, às vezes até a farofa vai junto ali, né? Junto com o chester. Então, temos muitas coisas, né? As pessoas não estão muito preocupadas com essa restrição alimentar nesse período. É um período que realmente a mesa fica muito bonita, muito colorida, muito cheia de opções. E as pessoas que não têm nenhum problema, né, nenhuma restrição, elas aproveitam muito bem, porque é uma comida que remete muito à infância, muita questão da união familiar. E isso é muito importante também nessa questão da alimentação, é você se sentir bem, é levar esse lado familiar, essa junção assim, do alimento com o ambiente, com tudo assim. Então é um conjunto completo para a ceia natalina. E eu tô ficando com vontade já da ceia. Você falando direitinho das comidas, eu já tô pensando lá de casa. Que com certeza remete muito a esse sentimento de toda a família estar junta, fazer amigo secreto, amigo doce e vários outros pontos que a gente sabe que o Natal geralmente tem. E Luísa, quando a gente fala do Natal na sua casa ou com a sua família, o que é que não pode faltar na sua ceia quando você pensa em alimentação? Quando eu penso em alimentação, eu penso também às vezes nas crianças. As crianças, elas não é que sejam restritas, mas elas olham para as comidas que não são do cotidiano e elas olham com olhar bem já, né, o que comer. Então, na ceia natalina da minha casa não pode faltar um salpicão, um cremezinho de frango também, além do chester, além do lombo, porque eu também preciso pensar nas crianças, porque senão elas ficam olhando ali troncho para a comida e não comem muito aquilo ali, que já é tradição, né? Porque já vieram num outro momento, num outro período, e que talvez aquilo ali não seja muito palatável para elas, e a gente traz uma coisinha ali também do dia a dia delas também. Não, o salpicão não tem erro. Não. Um salpicão sempre é uma delícia. E aí, quando a gente fala sobre essa questão da ceia, seria o principal, a proteína, um arroz, como você falou. A salada também entra como opção. Sim, a salada hoje é primordial, né? Hoje temos muitas receitas dos molhos, muitos molhos gostosos, muitos molhos saudáveis, né? Não devemos assim nos preocupar tanto com isso nesse período, porque existem muitas levando o iogurte, levando ali uma coisa que não leve tanto para maionese, né? Então, tirando um pouquinho dessa coisa mais gordurosa e levando uma leveza maior ali com a mostarda, com o limão pepper, né? Com o próprio azeite que já vai ali regando com o salzinho. Então, assim, hoje temos uma diversidade muito grande de receitas e levando as frutas também, claro, que as frutas dão aquele toquezinho ali todo saboroso na salada, mas hoje a salada é primordial no quesito ali da composição da ceia natalina. Se possível, dá pra gente fazer duas saladas, duas opções? Fazer uma com mais frutas, tem gente que não gosta de salada com fruta, então uma faz com frutas e outras mais focadas na verdura. Dá pra ter essas duas opções também, brincar na ceia natalina? Dá pra brincar, porque temos pessoas que não são muito
assim, não gostam muito dessa questão do agridoce, por exemplo. Então, fazer uma só ali mais simples, levando sem frutas, outra com frutas. Então, eu acho que dar essa mesclada vai estar ali envolvendo todas as pessoas, né? Não que sejam restritas, mas por questões de paladar mesmo, né? E visibilidade, a gente olha e a gente já saliva quando a gente olha algo que é mais palatável, né? E como você falou até das crianças, às vezes elas estão acostumadas a uma salada mais simples também. Aquela tomate, aquela salada mais verde. E às vezes pode até estranhar um pouquinho uma salada de fruta, dependendo, claro, da rotina, se está acostumado ou não. Isso. As crianças são bem difíceis de tocar numa salada, principalmente num período desse, onde a mesa está muito regada de muitas comidas diferentes, né? Porque às vezes é uma família gigantesca, quando você olha a mesa também gigantesca, muitas opções, você não consegue nem colocar tudo no prato, você vai ter que escolher realmente. Então, a última coisa que as crianças vão colocar no prato delas vai ser uma salada, a não ser que a criança seja muito disciplinada e realmente tenha um gosto muito, né, ali pela saladinha do dia a dia, que já seja no dia a dia, né, dela. Tem um ponto que lá na minha casa, pelo menos, não falta todo ano, que é a batata palha, que é muito amada e muito esperada. A família às vezes compra aquele saco de batata palha enorme, não é? Pra gente acabar se servindo. Tem gente que passa a noite comendo batata palha e tem criança também que passa a noite comendo batata palha. E tem que dar uma maneirada um pouquinho quando a gente fala sobre a batata palha? Sim, no dia a dia, né? Mas eu acho que para ser natalina, especialmente para as crianças, elas adoram. Você pode olhar para o prato delas, que vai ser o que vai ter de maior quantidade no prato delas, vai ser a batata palha, né? Se a criança não tem nenhuma restrição, então deixar ela ser feliz colocando a batata palha no prato dela, né? Então, lá em casa já é do meu pai. O do meu pai acho que é o maior prato que tem tanta batata palha. Mas aí, como você falou, no Natal e aí no dia a dia a gente vai tentando diminuir um pouquinho esse número. Importante, gente. A gente vai para o nosso segundo intervalo. Não sai daí que a gente volta já para conversar um pouquinho sobre as sobremesas. Não sai daí. Mas eu vou fazer o que com o computador? Aí disse, bom, você escreve no computador. Visualizei aquilo como uma meta e a gente escolheu uma cidade e eu fui para a Sul. Nós fundamos a Telecab. Em 2018, quando a gente negociou e assumiu as atividades em 2019, iniciamos trocando todo aquele redendo, eu me lembro como se fosse hoje. Deu meus vizinhos tudinho, usar telecabo aqui, tudinho. Meus vizinhos aí de frente, aí do lado, tudinho. Essa rua todinha É quase- essa telecabo. Quer ficar bem informado? As principais notícias da região você confere aqui no Telenotícias. A primeira edição às 12h30. A segunda edição do Telenotícias às 18h30. Jornalismo de excelência você encontra aqui na Telecab 10. Chegou a época do ano em que todo mundo pensa apenas uma coisa: partir para o litoral. E na Telecab não é diferente. Tá chegando o programa que vai fazer você se sentir na praia. Um programa que vai te mostrar tudo que o verão tem para lhe oferecer.
Resenhas, comida, música e muita, mas muita história mesmo. Vem aí o Verão Telecap, todo sábado a partir de janeiro às 13 horas. Contamos com você. A Caerne está investindo 90 milhões de reais para acabar de vez com a falta de água em Mossoró. Em vários bairros, a água já chega mais forte, com novos poços e mais de 10 quilômetros de rede refeita. E em janeiro, o volume começa a aumentar em toda a cidade, com a nova adutora Apodi Mossoró, beneficiando mais de 160 mil pessoas. É a Caerne levando mais água, mais saneamento e mais saúde para você. Caerne, Governo do Rio Grande do Norte. Já viu as ofertas de Natal do nosso atacarejo? Peru Seara temperado quilo 31,98. Ave Fiesta Seara quilo 30,98. Panetone nosso atacarejo sabores 400 gramas 12,98. Cidra Líder 660 ml 12,68. Heineken Long Neck 330 ml 5,88. Ofertas válidas de 17 a 28 de dezembro. Nosso atacarejo é pra você sim. Beba com moderação. Estamos de volta, hoje estamos conversando sobre como montar uma ceia natalina muito saborosa e, claro, sem exagerar muito, para que você coma bem, aproveite esse dia, mas também cuide da sua saúde. E a Heloíse, que é nutricionista, personal chef, está aqui ao nosso lado, tirando muitas dúvidas. Eu quero que a gente comece esse bloco falando um pouquinho sobre os temperos. A gente quer uma comida muito gostosa, saborosa, temperada, mas é interessante a gente fazer algumas substituições de temperos quando a gente fala da ceia natalina e para a vida também, né? Aprende para a ceia, mas consegue aplicar na vida inteira. Então, hoje nós temos, né, aqui em Mossoró, muitas lojas que oferecem esses produtos, e são muito saborosos, deixam o alimento muito saboroso, um lemon pepper, um chimichurri, tem com e sem pimenta, então vai muito do gosto da pessoa, mas esses produtinhos desidratados, claro, eu não dispenso o alho e a cebola naturais, mas esses produtinhos desidratados, eles vêm dando aí um sabor, um perfume a mais no nosso alimento, né? E sem falar também de que a gente não procura só o sabor, mas também a maciez, deixar macio, a gente colocar ali usando também o suco, né, da laranja. Às vezes as pessoas colocam até a cerveja para dar uma maciez ali no lombo, no chester, e aí o pessoal faz, mas fica com gosto da cerveja? Não, não fica, né? Evapora aquele álcool todo. Então, assim, tudo isso vai dando sabor, vai dando significado, né? Na ceia natalina. E como você trouxe, substituindo esses temperos é uma forma também de deixar a comida mais saudável? Quando a gente substitui, por exemplo, coloca um tempero natural e tira o sazon, tira outros temperos, é uma forma de deixar mais saudável? Sim, a gente pode tirar o sazon, a gente pode tirar o antigo que a gente chamava Ajinomoto. Eu não sei. Ajinomoto, né? Um dia desse eu vi vendendo, então assim, eu nem sabia que vendia mais, mas encontrei, vi que tinha. Então, as pessoas que ainda utilizam, né, desses produtos aí, eu acho que podem estar substituindo por coisas mais naturais, mas não só na ceia natalina, mas também no dia a dia, né, no cotidiano, colocando aí, incrementando, deixando mais saboroso o alimento e buscando uma forma de estar ali substituindo algo não saudável pelo saudável. São pequenos detalhes que já vão fazendo diferença ali no prato, né, do pessoal de casa também, vai todo mundo entrando na mesma onda. Se eu faço o alimento para todo mundo vai comendo saudável, então é sempre uma onda, né, que eu falo que todo mundo vai comendo. Então, se uma pessoa decide, se é aquela pessoa que realmente faz o alimento, ela vai começando a fazer essas substituições, daqui a pouco todo mundo está ali experimentando dessa experiência maravilhosa das mudanças para o bem maior, que é a saúde, né?
Com certeza, e muitas vezes a pessoa nem sabe que está sendo mudado, quando vai perceber, vixe, como tá gostoso. E aí ela fez essa mudança, muitas vezes é a mãe que faz essa mudança, que cozinha para a casa inteira, né? E aí você nem sabe. Quando você vai ver, já mudou, já nem tá mais comendo aquele tempero antigo. Isso. E a substituição já foi feita. Quando a gente fala das sobremesas, incrementar, colocar as frutas, também é uma opção? Sim, as frutas são muito bem colocadas hoje, né? Temos muitas opções. Ontem mesmo eu estava olhando uma opção de fundir dentro do panetone, né? Fazer aquele furinho ali no meio do panetone, fazer a parte do chocolate, procurar ali um chocolate 70%, fazer ali a calda do chocolate, colocar dentro e colocar ali as frutas ao redor, sempre como opção, o pessoal ir lá, pega aquela fruta, molha ali no chocolate. Então, é uma opção muito bacana também. Sem falar que a gente tem ali as pessoas restritas e procurar também fazer algo com creme de leite e o próprio leite condensado ali, 0 lactose, para que essas pessoas também tenham o direito ali de se saborear de uma sobremesa depois da refeição principal. Principalmente o morango, né, tem sido muito utilizado nas sobremesas. A uva também está ganhando aí mais espaço. Isso. São frutas que geralmente as pessoas gostam de... Vi até algumas com maracujá também. Maracujá, também. Chocolate branco, chocolate também meio amargo. Que parecia ser uma delícia, para falar a verdade. Na verdade, estão vindo aí também umas tendências de pudins diferentes, né, que no fundo é justamente o maracujá que você falou, ali umas coisinhas diferentes, usando até frutas também, depois, antes de colocar também para levar para a geladeira. Então, assim, hoje a gente vê uma diversidade muito grande. Eu digo que essa composição da mesa, ela precisa ser muito artística, né? A gente olha, a gente já saliva só de olhar ali aquela quantidade de sobremesas bonitas que vão ali à mesa. Então, assim, quando a gente usa da arte para dar uma equilibrada também, né, aquela coisa, eu preciso dar uma equilibrada nas cores, no sabor, usando ali as frutas, sempre remetendo as frutas também. Então, isso é muito gostoso, sabe? Não levar só ao doce, só ao brigadeiro, só ao brigadeirão, sabe? Então, hoje, levar as frutas, um pouco disso para a mesa, fica muito bacana, fica muito saboroso e levando ali um pouquinho de fruta já dá uma equilibrada, né? Já dá uma equilibrada. Inclusive, algumas famílias preparam também uma bandeja com frutas, fazem os espetinhos de frutas, Isso. Colocam frutas à mesa também e às vezes até compram algumas frutas que não comem no dia a dia para colocar à mesa, já para ficar algo diferente também, muito saboroso, que às vezes são algumas frutas mais caras que a gente não consegue comer toda semana, mas que estão presentes muitas vezes na ceia de Natal e deixa tudo mais bonito e colorido também. Isso, e a gente vê aí tanta receita na internet, tanta gente fazendo tanta arte na internet, né? Eu estava vendo esses dias no Instagram um cone de isopor e o pessoal coloca os palitinhos e vai espetando ali os morangos, já enfeitando. Então, assim, levar essa arte, na decoração também, né? Aquela arvorezinha ali do moranguinho e todo mundo com pena de tirar o morango e desfazer aquela arvorezinha. Mas é algo que vai compor a mesa, é algo que vai ficar bacana. Então, levar essa arte ao sabor junto ali é tudo de bom. Já gostei da ideia. Tava até pensando aqui que dá até para envolver as crianças fazendo essa arte. E já dá para transformar outro momento aí. Até porque o Natal não é só aquele momento ali, né? Já começa muito antes com decoração, com preparação, aproveitando em família. A gente vai para mais um intervalo e na volta tem Verdade ou Mito. Não sai daí. Mas eu vou fazer o que com o computador? Aí disse, bom, você escreve no computador. Visualizei aquilo como uma meta e a gente escolheu uma cidade e eu fui para Sul, nós fundamos a Telecab. Em 2018, quando a gente negociou e assumiu as atividades em 2019, iniciamos trocando todo aquele redendo, eu me lembro como se fosse hoje.
Tem meus vizinhos tudinho, usar telecabo aqui, tudinho. Meus vizinhos de frente, aí do lado. Tudinho. Essa rua todinha É quase... essa telecabo. Quer ficar bem informado? As principais notícias da região você confere aqui no Telenotícias. A primeira edição às 12h30. A segunda edição do Telenotícias às 18h30. Jornalismo de excelência você encontra aqui na Telecab 10. Chegou a época do ano em que todo mundo pensa apenas uma coisa: partir para o litoral. E na Telecab não é diferente. Tá chegando o programa que vai fazer você se sentir na praia. Um programa que vai te mostrar tudo que o verão tem para lhe oferecer. Resenhas, comida, música e muita, mas muita história mesmo. Vem aí o Verão Telecab, todo sábado a partir de janeiro às 13 horas. Contamos com você. A Caerne está investindo 90 milhões de reais para acabar de vez com a falta de água em Mossoró. Em vários bairros, a água já chega mais forte, com novos poços e mais de 10 quilômetros de rede refeita. E em janeiro, o volume começa a aumentar em toda a cidade, com a nova adutora Apodi Mossoró, beneficiando mais de 160 mil pessoas. É a Caerne levando mais água, mais saneamento e mais saúde para você. Caerne, Governo do Rio Grande do Norte. Já viu as ofertas de Natal do nosso atacarejo? Peru Seara temperado quilo 31,98. Ave Fiesta Seara quilo 30,98. Panetone nosso atacarejo sabores 400 gramas 12,98. Cidra Líder 660 ml 12,68. Heineken Long Neck 330 ml 5,88. Ofertas válidas de 17 a 28 de dezembro. Nosso atacarejo é pra você sim. Beba com moderação. Já estamos de volta, estamos quase terminando o programa, mas antes ainda tem Verdade ou Mito. Vamos soltar a vinheta. Heloísa, explica pra gente se é verdade ou mito. Recapitulando um pouquinho do que a gente está conversando hoje. Os pratos assados são a melhor opção do que as frituras quando a gente fala do Natal? Sim, verdade. A gente tem que lembrar que o que vai ao forno não vai ali levar fritura, não vai levar o óleo, não vai levar o próprio azeite, né? Porque às vezes quando leva o azeite de forma errada para a fritura, também ele vira o óleo. Então, assim, tudo que vai ser assado é melhor. Algumas pessoas até gostam de comprar aqueles sacos de batata frita também para fazer na airfry. Fica melhor aquele saco de batata frita do que quando a gente fala de fazer uma fritura, ou vai ficar bem parecido? Não, vai ficar parecido. Porque aquele pacote que está ali já no supermercado, ele levou já uma certa gordura ali, tá? Ele não está ali 100% cru ali, bonzinho pra gente, não. O ideal é realmente fazer as batatas em casa, sem falar que fica muito saboroso, muito bacana, né? Levar ali um pouquinho para um cozimento no vapor, só para dar uma amolecida nela e depois jogar na airfry. Menina, fica bom. Muito bom, colocando ali umas ervinhas, sabe? Colocando, pincelando às vezes até uma manteiguinha e colocando ali um orégano. Fica muito gostoso, de verdade.
Vale a dica. Eu já fiz uma vez, mas eu não coloquei pra cozinhar. Ficou tipo chips, mais sequinho. Fica uma delícia também. Mas aí pra ficar mais a textura de batata frita, a gente faz o cozimento e fica desse essa jeito dica. que eu falo, fica tipo aquela batata rústica. Perfeito. Fica um pouquinho que, tipo, ela assa fora, mas dentro ela ainda fica mais molinha, tá? Então fica bem bacana pra ceia natalina também. Fica muito bonito e muito gostoso. Vou Também. tentar essa também. Exagerar na ceia pode causar um mal-estar e desconforto? Sim, às vezes a gente olha para aquela ceia, aquela mesona grande, sortida, e a gente quer pegar tudo. Esse querer pegar tudo já comeu com os olhos, né? Então, ali já você vai empurrando a comida, empurrando. Ai, mas eu quero esse. Ai, mas eu quero isso também. Ainda tem as sobremesas. Então, às vezes eu acabo exagerando. Então, temos que ter cautela. Se eu quero comer um pouquinho de tudo, então eu coloco realmente pouca quantidade de tudo, para que realmente eu não tenha um desconforto depois da ceia. Quando a gente faz amigo doce lá em casa, eu já guardo o doce para outro dia, porque eu já sei que ali não vai caber. Ali já tem muita comida, já tem muito doce, aí eu guardo para os outros dias. E às vezes a gente consegue ir guardando algumas coisinhas, né, que a gente vai ganhando. Eu vou comer depois, não vou nem abrir hoje, eu vou aproveitar o que tem aqui. Já é uma pequena dica que pode dar uma ajudada. Verdade. Pular algumas refeições antes da ceia vai ajudar a aproveitar melhor a ceia à noite? Acho que não. É mito, porque você vai chegar na ceia com muita fome e vai dar uma descontada gigantesca ali. Você pode até aproveitar, mas também vai ficar empanturrada, porque você chegou na ceia com muita fome. E aí você vai exagerar no prato. E às vezes depois não consegue dormir direito, no outro dia fica às vezes fica com a barriga dolorida. Não vale a pena. E uma ceia de Natal saudável não tem graça? Então, eu nem sei dizer para você agora se é mito ou se é verdade, porque para quem tem uma saúde assim, extrapolando ali, né, de saúde, ela não vai muito olhar para esse lado, neste dia exatamente, né? Mas a gente consegue sim, eu acredito que a gente consegue sim levar um pouco de uma comida saudável para esse dia, lembrando sempre de todos que estão ali. Então, eu acho que acaba sendo uma verdade, né? Mito para quem não tem costume de estar comendo bem todos os dias, mas verdade para quem realmente já tem esse hábito no seu dia a dia. Então, realmente a gente consegue ter sim uma comida boa, saudável, saborosa nesse dia da ceia natalina também. E às vezes são pequenas substituições que você vai nos ensinando, por exemplo, que já torna a comida bem melhor, bem mais saudável, saborosa. Isso. E que vai fazer bem. Como o tempero que a gente falou, uma pequena substituição que já faz diferença. A gente tá chegando ao final do programa. Quem tá pensando, quem tá montando a ceia, dá um recado para o pessoal final, Heloíse. Então, vamos ter o cuidado e o zelo com aquelas pessoas que têm uma restrição alimentar, lembrar delas, lembrar de como pode ser feito algo que possa estar ali remetendo a elas também. E, claro, lembrando que nesse período, muitas receitas na internet muito saborosas, levar sempre a esse momento nostálgico, né, de infância. Então, eu acho que é um momento de muita alegria, de união familiar. Então, lembrar sempre também daquelas pessoas que estão na rua, lembrar um pouquinho dessas pessoas que elas não têm essa ceia também. Então, é muito bom estarmos em família, quando temos uma família em casa. E lembrarmos daquelas pessoas, a gente vê muita ação social também nesse período. Então, lembrar um pouquinho dessas pessoas, de levar uma alegria. Eu não tenho condições de fazer, por exemplo, de levar para todo mundo uma ceia na rua, mas eu tenho como fazer algumas quentinhas, assim, quando sobra ali, ou não só sobra, mas lembrar mesmo delas e levar para 2, 3 pessoas, sabe, quando estiver indo para casa. Então, lembrar um pouquinho disso também, aquelas pessoas que não têm uma ceia como a nossa.
falando sobre ajudar as pessoas a terem esse clima natalino. Amanhã a gente vai receber uma associação aqui no programa Viva Bem e a gente vai trazer mais dicas de como você vai poder ajudar essa associação a transformar o Natal de muitas pessoas, famílias em extrema pobreza ou moradores de rua. Então amanhã a gente vai trazer esse tema aqui no programa também. Ele já nem estava combinado, mas ela já introduziu o tema. E eu quero agradecer a sua participação. Obrigada. É muito bom te receber aqui. Obrigada pelo esforço de hoje, estar com a gente. É muito bom. Obrigada. Obrigada, gente. Tenha um bom dia. Mas eu vou fazer o que com o computador? Aí disse, bom, você escreve no computador. Visualizei aquilo como uma meta e a gente escolheu uma cidade e eu fui para Sul. Nós fundamos a Telecab. Em 2018, quando a gente negociou e assumiu as atividades em 2019, iniciamos trocando todo aquele redendo, eu me lembro como se fosse hoje. Tem meus vizinhos tudinho, usar telecabo aqui, tudinho. Meus vizinhos de frente, aí do lado, tudinho. Essa rua todinha é quase... essa telecabo. Quer ficar bem informado? As principais notícias da região você confere aqui no Telenotícias. A primeira edição às 12h30. A segunda edição do Telenotícias às 18h30. Jornalismo de excelência você encontra aqui na Telecab 10. Chegou a época do ano em que todo mundo pensa apenas uma coisa: partir para o litoral. E na Telecab não é diferente. Tá chegando o programa que vai fazer você se sentir na praia. Um programa que vai te mostrar tudo que o verão tem para lhe oferecer. Resenhas, comida, música e muita, mas muita história mesmo. Vem aí o Verão Telecab, todo sábado a partir de janeiro às 13 horas. Contamos com você. A Caerne está investindo 90 milhões de reais para acabar de vez com a falta de água em Mossoró. Em vários bairros, a água já chega mais forte, com novos poços e mais de 10 quilômetros de rede refeita. E em janeiro, o volume começa a aumentar em toda a cidade, com a nova adutora Apodi Mossoró, beneficiando mais de 160 mil pessoas. É a Caerne levando mais água, mais saneamento e mais saúde para você. Caerne, Governo do Rio Grande do Norte. Já viu as ofertas de Natal do nosso atacarejo? Peru Seara temperado quilo 31,98. Ave Fiesta Seara quilo 30,98. Panetone nosso atacarejo sabores 400 gramas 12,98. Sidra Líder 660 ml 12,68. Heineken Long Neck 330 ml 5,88. Ofertas válidas de 17 a 28 de dezembro. Nosso atacarejo é pra você sim. Beba com moderação. Já estamos de volta e vamos continuar falando sobre as ceias, dessa vez sobre como montar uma salada maravilhosa
para a gente consumir mais tarde, em família. Esse material é da Alice Araújo. Véspera de Natal. Muita gente se preocupa com os gastos e também com a saúde na hora de montar a ceia. Mas é possível preparar uma mesa bonita, saborosa e nutritiva sem pesar no bolso. Normalmente os alimentos que estão na ceia eles são mais saudáveis, só que nesse dia a gente acaba exagerando um pouquinho. Claro que tem uma farofinha mais incrementada, tem alguns alimentos com mais molho, com mais tempero e tudo bem, uma vezinha não vai matar, né? O importante é festejar entre os familiares. Alimentos simples como legumes, verduras e frutas da estação podem ser os grandes protagonistas da ceia. Além de mais baratos, eles ajudam a equilibrar as refeições, que costumam ser mais pesadas nessa época. Estamos aqui com Teclivan Fernandes, gastrólogo, que vai ensinar uma receita prática e que não pode faltar em uma ceia, principalmente para aquelas famílias que buscam algo mais saudável. Não é isso, Teclivan? Isso mesmo. Uma salada leve, composta de, em média, 9 ingredientes e gostosa, suculenta e muito saudável. A receita é básica. A base é feita com folhas, nesse caso, o alface, repolho e manjericão. Para dar mais sabor, ingredientes como tangerina, queijo ricota, maçã, tomate, palmito e abobrinha. E como proteína para completar, cubos de frango grelhados. O melhor de tudo é que para ter a salada pronta é só misturar tudo. A gente vai fazer a junção de sabores e temos uma proteína, uma mistura de um doce com um ácido. Fica bem gostoso, muito bom. Enquanto prepara a receita, o chefe explica que a salada pode ser adaptada de acordo com o que cada família tem em casa, evitando desperdícios e ajudando no orçamento. Nós usamos as folhas como base, certo? Alface crespo, o roxo e manjericão. A base são esses três tipos de folha. E os outros a gente vai criando, vai inventando, vai conforme a necessidade que você tenha, que você queira. E usamos também uma proteína. Além de colorir a mesa, a salada ajuda a equilibrar a ceia, trazendo mais leveza e contribuindo para uma alimentação mais saudável durante as comemorações. A gente pode incrementar com o iogurte natural para fazer aquele molho no lugar de usar a maionese ou requeijão. Também podemos colocar um pouco mais de fruta e transformar numa salada agridoce. Utilizar as uvas passas também nessa salada. Tâmaras, a gente pode trazer aquela variedade e transformar uma salada diferente do nosso habitual e também de forma natalina. Com a criatividade, informação e escolhas conscientes, a ceia de fim de ano pode ser saudável e cheia de sabor para toda a família. Agora que já falamos sobre como montar essa ceia e como aproveitar essa parte tão aguardada em família da melhor forma, já demos muitas dicas para você que está nos acompanhando. Agora a gente vai falar sobre a parte sentimental, que geralmente fica muito aflorada nesse final de ano, que é a parte dos conflitos e como é que você pode evitá-los. Tudo nessa noite e, claro, nos festejos no final de ano. Vamos conferir agora com a Vanderlânia Cavalcante. O fim de ano costuma ser sinônimo de luzes, presentes e encontros em família. Mas, para muitas pessoas, esse período também carrega tensão, cobrança e desgaste emocional. Afinal, reunir familiares com rotinas, opiniões e expectativas diferentes nem sempre é tão simples. E é justamente nessa época do ano, quando todo mundo quer que dê tudo certo, que pequenas diferenças podem virar grandes discussões. São várias questões, né, que acontecem, que faz com que a gente chegue sobrecarregado e por causa disso leve a problemas familiares. Entre eles, com percas familiares, muitas vezes também perca de emprego, ou expectativa de que vai perder o emprego no final de ano. Então tudo isso gera um acúmulo de carga e a gente já chega no final do ano preocupado e principalmente por ver redes sociais e ver que a gente não consegue atingir aquelas expectativas. Diante da correria, né, cotidiano, o pessoal já está cansado, aí vem a ceia de Natal, vem a cotinha, né, que tem que ter, né, entre a família
para a gente fazer uma boa ceia, uma ceia recheada. Aí sempre tem aquelas desavenças e envolve política, todo um sistema e religião. E às vezes o problema pode aparecer até nas coisas mais simples. Na casa do Clivanilson, por exemplo, o amigo secreto, a troca de presentes, já ficou de fora das comemorações. Meu amigo secreto, você na expectativa, será que é o que eu estou querendo? Será que eu estou querendo que você abre? Não é o que você imaginava, andou longe, aí já começa aquela desavença, já perde o clima para a ceia de Natal, já perde o clima para um diálogo, perde o clima total. O psicólogo ainda explica que com orientação e diálogo é possível transformar o clima das festas e proteger a saúde mental. A gente já tem que vir cuidando da família, evitando os conflitos durante todo o ano para chegar a esse período natalino já com mais harmonia e construção de um ambiente saudável, né? Mas o que a gente pode fazer nesse período, né? Nesse período a gente tentar evitar assuntos mais delicados, assuntos mais polêmicos, como exemplo, assuntos relacionados à política, à religião e a escolhas de vida. Mais do que presentes ou tradições, o Natal pede cuidado, escuta e respeito. Cuidar da saúde mental também é uma forma de celebrar em família. Agora sim, estamos encerrando. Eu quero agradecer a você que ficou com a gente durante essa manhã, aprendendo muito sobre o Natal, sobre como é que nós podemos aproveitar em família. E você, claro, que nos acompanha e nos acompanhou durante essa semana. Amanhã a gente volta a se encontrar, dia 25, mas a gente vai estar aqui, continuando falando sobre saúde. Eu quero desejar um excelente ceia, um excelente dia 24 para você. Aproveite muito com a sua família e amanhã a gente volta a se encontrar. Tchau, tchau, pessoal!